Ó meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Amados, o nosso vídeo de hoje tem o título assim, As Coisas Essenciais. E nós vamos ver por que coisas essenciais. Porque no nosso mundo da cristandade, né, é jogado em cima das pessoas coisas que não são essenciais, entende? Então a gente vai ver aqui mais assim a fundo que às vezes nós levamos, cremos, né, que nós temos de fazer um monte de coisa que Deus não requer de nós. Vamos ver aqui. Olha, aqui nós temos, né, Atos capítulo 15, versículo 28 ao 32, uma reunião da igreja, no comecinho da igreja, quando então a igreja ali composta, né, sem exceção de pessoas, todas as pessoas que aceitassem Jesus, né, como seu Senhor e Salvador, podiam fazer parte da igreja. Então, só que existia, né, o judaísmo queria impor as suas regras, né, impor os seus costumes da igreja do Senhor, e como os gentios, que não eram o povo de Deus, não tinham nada dessas regras a cumprir, né, eles estranhavam e ficavam na dúvida. Então foi feita essa reunião lá em Jerusalém, da igreja, para decidir o que é que a igreja devia de colocar, né, como regras a seguir, como uma organização. Então nós vemos aqui dessa reunião o resultado. Veja bem o que diz aqui. Atos capítulo 15, versículo 28 a 32. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja que não apareceu bem a nós ou a mim. Está falando pareceu bem primeiro ao Espírito Santo, depois a nós. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Quer dizer, aqui nessa reunião foi decidido o que devia ser normas para a igreja do Senhor, e que não se devia impor mais cargo aos membros da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, além desses que eram necessários, essenciais. O que essas coisas que a igreja não deve praticar? A igreja não deve comer carne sacrificada aos ídolos, aquelas carnes que fazem em festas pagãs, que é um animal ali sacrificado em nome de uma entidade pagã. Então os cristãos não devem comprar dessa carne também. Né? Então, as coisas sacrificadas do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Essas quatro coisas. Né? Essas quatro coisas são as coisas essenciais, as coisas necessárias ser observadas na igreja do Senhor. Das quais coisas bem fazeis, se vos guardar e bem vos vá. Então veja bem, é importante notar aqui que os apóstolos ali reunidos, juntamente com o Espírito Santo, os apóstolos representando a humanidade ser humana, e o Espírito Santo representando a Deus. Isto é, uma aliança entre Deus e os homens para... Amado, veja o valor dessa aliança. Uma coisa que a gente passa por cima, veja o valor. Deus e os homens acertaram o que é que a igreja deve de evitar. Percebe? E que não se deve não impor mais encargo algum. Então não tem mais nada o que impor para a igreja do Senhor além disso. Essas coisas devem ser impostas. Né? Das qual coisa bem fazer se vos guardar e bem vos. Então, o que nós vimos aqui? Coisas sacrificadas ou ídolos. O comer a carne com sangue, a carne sufocada e a fornicação são coisas que foi decidida pelo Espírito Santo e pelos apóstolos. Uma coisa que é a decisão de Deus e dos homens, e da igreja, de Deus e da igreja. Essas coisas não ser praticadas na igreja do Senhor, não ser toleradas. Mas as outras coisas devem ser, não devem ser impostas na igreja. Deve ser estudada
como deve existir o estudo bíblico da Igreja do Senhor, para que as pessoas saibam o que convém e o que não convém. Não é obrigação, o que convém e o que não convém. O que convém nos vai trazer alegria, felicidade, alegria do Espírito Santo na nossa vida. O que não convém nós praticar, vai nos trazer aborrecimento, tristeza e entristecer o Espírito Santo por consequente afastamento, né? E problema para os cristãos. Mas então é essas 4 coisas. E mais nada deve ser imposição para a igreja. Presta atenção aqui. Agora, veja bem que dessa reunião foi mandado carta para todas as igrejas da época. Igreja, não é parida, é pessoas unidas, né? Então foi mandado para todas as pessoas que se reuniam em nome do Senhor Jesus em qualquer parte do planeta. Agora acontece o seguinte, naquela época já existiam povos que já estavam pervertendo o evangelho do Senhor. Nós vemos que aqui essa reunião se realizou porque tinha pessoas que eram do judaísmo e que queriam que a igreja do Senhor seguisse os rituais do judaísmo. Os judeus é um povo de Deus. A igreja é outro povo de Deus. Os dois são povo de Deus, mas é ordem diferente para cada um. Então os judeus queriam pôr a religião deles na igreja, que não dá certo. Veja aqui o que o apóstolo Paulo falou. Aos Gálatas, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Lá, no caso, eram os judaizantes, que queriam colocar, né, os rituais judaicos, né, aquelas normas judaicas na igreja do Senhor, que era outra coisa, não era judaísmo. Então, o que essas pessoas estavam perturbando a paz, perturbando a alegria daquele povo, dos gentios, daquele povo que não tinha esperança, não tinha Deus, que era um povo que estava perdido. E agora eles viam no Evangelho, eles viam a graça da salvação, eles viam a oportunidade, eles viam, né, essa alegria de um povo perdido, de repente Deus receber eles, com tão poucas coisas, sem necessidade de tantas coisas como era possível no judaísmo. Mas o que acontecia? Esses pessoal lá que vinham lá, né, o qual não é outro senão que há esses alguns lá, eles vinham com o Evangelho de Cristo, mas acrescentando coisas, dizendo que tinha que guardar isso, guardar aquilo, fazer isso, fazer aquilo, não podia isso, não podia. Quer dizer, eles pegavam uns fardos enormes e colocavam em cima daquele povo que estava livre. A igreja é livre, liberdade é no Senhor. Daquele povo que estava alegre, de repente sentiu peso de um fardo de coisas que não podia fazer, que não podia, outras coisas que tinha de fazer, né, que não pudesse, era obrigado e tal. Então você veja, era uma perturbação. Aquele evangelho que pregava, diferente do evangelho dos apóstolos, era uma perturbação. Em vez de trazer a alegria da salvação para as pessoas, trazia medo, trazia terror, trazia perturbação. E além disso, era uma perversão do evangelho, uma mudança torcida. Agora fica aqui, né, o alerta para nós hoje, amados. Será que hoje não está sendo mais ou menos igual assim? Será que não está sendo um evangelho que Deus deixou, né, para os apóstolos, né, passarem para nós a vontade de Deus, e hoje o homem não começa a colocar a sua vontade nesse evangelho e querer obrigar as pessoas a seguir esse evangelho diferente, cheio de coisas diferentes que não tem nada a ver com a Bíblia? Como a gente vê hoje determinadas igrejas que impõem cargo para as pessoas, na roupa, nos vestir, em tudo. As pessoas não têm liberdade em Cristo para fazer nada.
outros têm liberdade até demais. Agora veja bem aqui, quando Jesus começou aqui seu ministério, ele já encontrou denominações, né? Já encontrou denominações judaicas lá, os fariseus, os saduceus, os essênios. Mas o que aconteceu? Jesus condenou todos esses nomes, essas placas lá que tinha, que identificava, né? Era como se fosse a igreja dos fariseus, a igreja dos saduceus, a igreja dos essênios, e todos eles ensinando a lei de Deus, que era para os judeus, ensinando torcida, né? Atando fardo pesado em cima do povo, mas ele vivia no bem mal. Tipo assim, me dá tudo o que eu tenho, você deu dízimo, você dá tudo aí que você tem, mas eles não moviam o dedo para ajudar aquelas pessoas que estavam precisando, que às vezes tiravam do último que tinha, né? E eles, cheios lá de tudo, do bom e do melhor, e não ajudavam as pessoas lá. Quer dizer, onde estava o amor de Deus nessas denominações lá, farisaicas e outros. Então Jesus condenou, veja bem, Jesus condenou esse tipo de pessoas, essas denominações, religiões que colocam fardo pesado em cima de outro, que colocam coisas além dessas, querem obrigar as pessoas a fazer coisas, mais coisas do que essas 4 coisas que são essenciais para a igreja. Para a igreja é essencial essas 4 coisas, mas tem os fariseus de hoje que querem que as pessoas façam outras coisas além dessas. E assustam, e aterrorizam, quer dizer, perturbam a paz que as pessoas estavam tendo em Cristo. E aqui, olha, concluindo, aqui nós vamos fazer isso aqui, amados, todos nós, o que Jesus ensinou. Em vez de seguir esses farisaísmos, esses essenismos modernos de hoje, que ficam impondo coisas que as pessoas nem podem cumprir, impondo coisas que traz sofrimento para as pessoas, em lugar de trazer a alegria do Espírito Santo, trazer a alegria da salvação, trazer a alegria da liberdade que nós temos como igreja do Senhor, de nós poder estudar as Sagradas Escrituras, compreender o que agrada a Deus, o que não agrada, e saber que tudo está na nossa frente, está ao nosso alcance, mas saber aquilo que nos serve e que não nos serve, saber aquilo que agrada a Deus, que não agrada a Deus, e nós então poder fazer as nossas escolhas e nós receber a recompensa de acordo com o que cada um escolheu, percebe? Então a igreja do Senhor, né, como igreja, tem que ter o cuidado daquelas 4 coisas. As 4 coisas ali que nós vimos no início, ali em Atos, e não querer impor mais coisas além daquela. Agora veja bem o que Jesus faz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Enquanto que o fardo dos religiosos lá era impor coisa, impor obrigação em cima de obrigação, o fardo do Senhor Jesus é 4 coisas. É 4 coisas apenas que são obrigação. Ou mais, amados, é a escolha nossa. Podemos ter uma vida tranquila, agradável diante do Senhor, ou podemos ter uma vida complicada. Vai depender das nossas escolhas aqui. Agora, olha, amados, se a fardo pesado fosse uma coisa que não fosse contra a vontade do Senhor, o Senhor Jesus, assim, então, ele viria, por que ele veio neutro? Não foi para nenhuma desses grupos, nenhuma dessas denominações. Ele não estava em nenhuma denominação, porque ele é o nome sobre todo o nome. Então, a igreja do Senhor é do Senhor só, ele falou a minha igreja. Mas não disse a igreja essa, a igreja aquela, não disse a minha igreja, é este nome que tem, é neste nome que é o certo.
Eu falo a minha igreja apenas. Eu falo as pessoas que se reúnem em meu nome, é minha igreja. As pessoas que Jesus, tipo assim, me falou, as pessoas que me aceitam como Senhor e Salvador seus, e se reúnem em meu nome, essa é a minha igreja. Não tem nome nenhum, não tem que escolher nome. Não tem que estar reunido em outros nomes. Apenas no nome do Senhor. Percebe? É tão simples. Dificultam, fazem da igreja do Senhor um ritual, um clero, um monte de coisas que não tem nada a ver com a igreja do Senhor. É pessoas que se reúnem para o Senhor. Se reúnem para o Senhor, no nome dele, onde ele é o centro de tudo. Onde não tem autoridade nenhuma mais, a não ser ele. Porque a autoridade que o Senhor Jesus deu, ele deu para os apóstolos apenas, e para mais ninguém. Então, os ensinamentos dos apóstolos, a autoridade do Senhor Jesus dentro da igreja, ela existe, ela está, o poder existe ali. Mas é o poder de Deus, é como ele quer. A igreja do Senhor não tem que marcar dia e hora para isso, para aquilo. A igreja do Senhor tem que se reunir para ele. É a vontade dele, ali na hora, ele que decide que deve ser feito. Tá? Sem um monte de encargo, de coisa para fazer, além daquelas 4 que nós vimos no começo. Tá certo, amado? Aqui nós terminamos esse vídeo. Procurei deixar o mais resumido, o mais rapidamente possível. Nós vamos ter na nossa mente. O Senhor Jesus, né? A igreja do Senhor Jesus ficou decidida conforme decisão do Espírito Santo e dos apóstolos, que estes são autoridade para a igreja do Senhor Jesus. Ninguém mais. Ficou decidido 4 coisas que nós lembramos ali. Se abster, põe isso na mente, guarda. Sabe, não comer carne sacrificada a ídolo, carne de festas, assim, essas coisas assim. Se for principalmente as pessoas que moram mais no interior, que às vezes mata animais para comer, um porco, uma galinha, coisa, derrame o sangue desse animal, não use aquele sistema de estrangular ali e comer aquela carne com o sangue dentro ali, né? Não deixe se levar por os desejos da carne, não deixe acontecer adultério, prostituição de qualquer tipo na tua vida. Esse é o que o Senhor pede. Então, essas 4 coisas nós devemos ter sempre em mente. Esse é proibido na igreja do Senhor. Agora, quanto às outras coisas, amado, estudemos a Bíblia cada dia um pouquinho, com oração, com a intenção de ser agradável ao Senhor. E o Senhor vai nos ensinar, vai nos mostrar, vai nos revelar aquilo que agrada a Ele. Vamos procurar fazer da melhor maneira. Aquilo que não agrada ao Senhor, vamos lutar contra a nossa carne para não desagradar ao Senhor. Porque, amado, o prazer nosso aqui nessa terra é tão pouco tempo. É tão pouco tempo. Em comparação com o gozo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. Aí lá é eterno. Percebe? Então vale a pena, amado, sacrificar um pouquinho a carne aqui, olhando lá para a eternidade, onde nós estamos prometidos as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui terminamos, amado, esse vídeo. A minha oração, que o Senhor te abençoe, te guarde, que a alegria do Espírito Santo esteja aí na tua vida, na tua família. Ore por mim, pela minha família. E nós se vemos no próximo vídeo, se assim o Senhor o permitir. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus.